Voltamos, queridos! Meus irmãos, por padrão, né, meu amor? É verdade. A live é 1 hora. Como faltava 5 minutos, ali que só ia entrar agora com a palavra de Deus, a gente decidiu fechar para abrir. Ele tem um tempo bem grande. Agora, nossa irmã Eva Barreto, nossa pastora, muito obrigado pela presença. Vamos enviar o convite agora, né, meu amor? Gente, sejam bem-vindos. Mande para os seus irmãos, para os seus amigos, pessoas que estão afastadas do Evangelho. Manda, envia, gente, porque Deus tem uma palavra para essas pessoas também, para que elas voltem para o Senhor. Amém? E estamos muito felizes de vocês estarem aqui conosco. Nós vamos já chamar o irmão Alixson. Espera só ele entrar. Só ele entrar. Mas vocês que estão entrando são bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu sei que Deus é onipresente, é onipotente, é onisciente. Tem uma palavra ao seu coração. Vamos convidar nosso irmão Alixson. Vamos aqui digitar, enviar a solicitação. Glória a Deus. Compartilhe. Vamos lá, aguardando. Aê, glória a Deus, Alixson. Agora temos aí 1 hora para Deus lhe usar em nome de Jesus. É você aí trazendo a palavra e a gente aqui orando por você. Tá bom, mais uma vez eu gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, agradecer essa oportunidade que vocês têm nos dado, de poder transmitir a palavra do Senhor através das redes sociais. Tem sido uma ferramenta importante, principalmente por esse período de isolamento social. Estamos distanciados de forma física, mas unidos em oração, no mesmo espírito, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer. Mais uma vez eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Aldo Dantas, pela vida da sua família. Apesar do pastor Albino ser do setor 35, mas eu quero deixar um abraço para o pastor Albino, toda a família Leão, que me adotaram, de fato. O pastor Albino já foi meu coordenador e eu tenho um carinho muito especial por vocês. Alisson sabe disso, Paula. Aproveitando também, mandar um abraço para o pastor Daniel e a mãe da Ana Paula. Deus abençoe. Um dia eu estava conversando com o Alisson e eu disse que uma das oportunidades que eu me senti mais honrados, assim, nessa minha curta caminhada ministerial, que eu sei que ainda é curta, tem muita coisa ainda para mim aprender, mas acho que uma das maiores honras que eu recebi foi ser o pregador do aniversário da Orquestra Filarmônica Gênesis. Se eu não me engano, foi os 51 anos, se não me falha a memória, né? Pregamos no sábado e pregamos no domingo. Eu ganhei um álbum, né? Acho que é com CD, ainda está guardado aqui comigo. E eu me sinto muito honrado. Obrigado mesmo, de coração. Eu gostaria de trazer uma reflexão num texto que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo de número 8. 2 Reis, livro de 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 8. Tá bom? Amém. Eu quero também, Alice, só pedir a autorização a você, porque são 9h20. Não é isso? De 10 horas eu tenho que estar dando uma palavra na live lá de João Pessoa. Aí eu queria, tá bom? Falar em 35 minutos, 40 minutos, aí a gente, tá bom? Ótimo, fica à vontade. Você é de casa, você sabe disso. Obrigado. É só a partir do versículo 8, 2 Reis, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, o qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Capítulo de número 4,
de 2 Reis, do versículo 8 ao versículo de número 10. 3 versículos para a gente meditar um pouco nessa passagem. Alisson e Ana Paula, acho que já faz uns 15 dias que eu estou debruçado nesse texto. Às vezes as pessoas conversam conosco, nós que pregamos a palavra de Deus, e nós ouvimos muito, principalmente dos jovens, perguntando assim: Alex, você tem muita facilidade de ler um texto e conseguir compreender. E como a Ana Paula estava falando sobre o segredo, eu ouvi o nosso irmão falando também sobre o segredo do quarto, e sobre o preço que é pago para se pregar a palavra, para se ensinar. Às vezes as pessoas acham que quando nós falamos sobre um texto, e elas acham que é fácil a maneira que a gente fala, mas na verdade, por exemplo, faz uns 15 a 17 dias que eu estou só em 2 Reis 4. Então, a gente fica mastigando, lendo, relendo, e através dessa busca, dessa dedicação, a Bíblia diz que os dons são 9. E o apóstolo Paulo diz que aquele que tem o dom da palavra, que haja dedicação. Então, tem que se dedicar mesmo. Tem que perder sono, tem que... O olho chega a queima, assim, de tanto ler as letras, e de principalmente colocar o joelho no chão e ficar pedindo a Deus uma palavra. E já faz alguns dias que eu estou debruçado nesse texto. E algumas coisas que me chamou a atenção nesse texto, Alisson. Por exemplo, praticamente 90% do capítulo 4 de 2 Reis vai ser dedicado à história de 2 mulheres. A primeira mulher, do verso 1 ao verso 7, que é aquela mulher que passava por uma necessidade financeira, provocada pela morte do seu marido, e ela fica em uma situação de dificuldade, tendo um credor batendo em sua porta, para levar os seus 2 filhos para trabalhar para ele como escravos. Na verdade, pela lei de Hammurabi, esse credor estava dentro da lei. Ele tinha direito de fazer isso com aquela mulher. A lei permitia isso, que os filhos de um casal trabalhassem em prol da dívida ser sanada, ou da dívida ser quitada. Então, essa mulher, a primeira mulher que o texto fala, é uma mulher que passa por necessidades. Ela tem filhos, mas ela não tem dinheiro. Só que essa segunda mulher que nós acabamos de ler, o texto diz para nós que ela é rica. Essa mulher, a sunamita, ela é rica, ela é bem casada, ela é uma mulher que tem posses. Porém, o princípio da história dessa mulher nos conta que ela não tinha filhos. Perceba que mais na frente, Geazi vai contar para Eliseu que esta mulher não havia tido filhos, e para completar a situação dela, o seu marido já era avançado em idade. Então, a gente faz uma síntese desse texto, a gente percebe de cara, só lendo a gente já vai ver isso, que a primeira tem filhos, mas não tem dinheiro. A segunda, ela tem dinheiro, mas não tem filhos. É interessante. Então, Deus falou comigo, nem sempre nós vamos ter tudo que a gente quer. Então, isso nós temos que aprender. Deus não é obrigado a nos dar tudo que a gente quer. A primeira não tinha recursos, mas tinha filhos. A segunda não tinha filhos, mas tinha recursos. Então, Deus falou comigo, Alixson, Deus falou para mim, filho, nem sempre você terá aquilo que você deseja, mas você tem que aprender a valorizar aquilo que eu já lhe dei. Então, a gente precisa entender esse princípio. Nem sempre eu vou ter o que eu quero, mas eu tenho que ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele me deu. Aleluia. Então, a gente olha para a vida das duas e percebe que a vida delas não era perfeita. Mas perceba que as duas representam que elas lutam por aquilo que elas tinham. Uma luta pelo respeito da sua casa, do seu marido, e a outra luta para não deixar que o credor leve os seus filhos. Então, elas valorizam aquilo que Deus disponibilizou para que elas tivessem. E a gente precisa entender muito isso, principalmente dentro de uma sociedade ao qual nós estamos inseridos, que é uma sociedade muito materialista. As pessoas associam a sua felicidade baseada em coisas, em conquistas materiais.
Tem gente que se não tiver uma roupa nova no final do ano, para essa pessoa, o final do ano não vai ser bom. Então, a felicidade não está em estar viva mais um ano. A felicidade está baseada em um pedaço de pano. E nós, como cristãos, nós temos que ter uma visão totalmente diferente do que o mundo tem. Por exemplo, eu passei 2 anos seguidos rompendo o ano novo, como nós costumamos dizer, com o mesmo paletó, mas com um sorriso estampado no meu rosto, porque a minha felicidade não está pautada em uma roupa nova. A minha felicidade está pautada num Deus que me deu uma vida nova. Deus colocou na minha boca um novo cântico. Deus me deu uma nova vida. Deus é a essência da nossa vida. Então, muitas vezes eu não uso a roupa que eu queria, é verdade. Mas Deus nunca me deixou ficar nu. Muitas vezes eu não tenho o calçado que eu queria, o sapato que eu queria. Muitas vezes eu não tenho. Mas Deus nunca me deixou andar descalço. Muitas vezes eu não tenho a carne que eu queria comer, mas o Senhor nunca me deixou passar fome nem necessidade. Então nós precisamos entender e glorificar a Deus, mesmo nós não possuindo aquilo que nós queríamos, mas nós precisamos ser gratos por tudo aquilo que Deus me deu. Pronto, hoje, graças a Deus, eu estou na minha residência. Alix, você queria morar em uma mansão? Lógico, queria. Queria uma piscina, queria uma garagem grande, queria mais quartos, queria um espaço assim no jardim para receber meus amigos. Alix, você queria uma casa dessa? Eu queria. Mas a sua casa tem tudo isso? Não. Mas eu sou grato a Deus pelo telhado que Deus me deu. Eu sou grato a Deus pela família que Ele me deu. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele me disponibilizou a ter. Então, a gente precisa ser mais gratos a Deus. Então, eu não tenho tudo que eu quero, mas eu glorifico a Deus por tudo que eu tenho. E eu vou valorizar isso. Eu vou lutar por isso. Aí, quando a gente entra no verso 8, que foi o verso que nós lemos, aí a primeira coisa que me chama a atenção, Alisson e Ana Paula, e agora a coisa vai apertar mais um pouco, porque a primeira coisa que me chama a atenção é a expressividade do texto, que diz assim, ó, e sucedeu que um dia Eliseu ia passando por Sunem. Ou seja, Eliseu está exercendo o ministério profético. Eliseu tem a responsabilidade de dar continuidade ao ministério profético que Elias havia começado. Prova disso é que ele tem que também a responsabilidade de continuar organizando e administrando a escola de profetas. No capítulo 6 a gente vê isso. Então a responsabilidade está sobre Eliseu. Então Eliseu agora tem que visitar os filhos dos profetas nas cidades. E havia filhos de profetas na cidade de Sunem. A cidade de Sunem era uma cidade importante no contexto profético. Então Eliseu vai visitar. Aí perceba que a sunamita, ela vai convidar Eliseu para comer pão. Tem algumas versões que diz almoçar. As versões mais próximas, mais contemporâneas nossas, diz que foi para almoçar. Mas, na verdade, o que o texto está dizendo é que ela chamou Eliseu para se alimentar. E a Bíblia diz que ela constrange Eliseu. Isso aqui é uma cultura judaica. Para você convidar alguém dentro da cultura judaica para se alimentar, você tem que insistir com essa pessoa. Por exemplo, ela nunca aceita o primeiro convite que você faz. Por quê? Para ela é uma desonra aceitar o convite para se alimentar pela primeira vez. Porque dá a ideia que eles estavam com fome ou passando por necessidade. Então o judeu ele tem um brio próprio dele, que mesmo ele estando com fome, e você convidando ele para ir à sua casa, ele vai dizer, não quero, estou bem. Aí você tem que insistir com ele, dizer assim, não, eu quero, eu insisto. É por isso que o texto diz assim, ó, e ela o constrangeu. Você se lembra de Lucas 23, quando Jesus anda com os discípulos no caminho de Emaús? Perceba que Jesus ele quer passar e os discípulos insistem, não fique, já é tarde, é perigoso o caminho. Quer dizer, eles insistem com Jesus também. Então, era do judeu. Então, ela vai constranger Eliseu. Agora, o que faz ela fazer o convite a Eliseu? Simples. Ela sabia que Elias era homem de Deus. E como Eliseu havia assumido esse ministério,
ela quer saber se o sucessor de Elias é de igual sorte, homem de Deus, como Elias era. Então ela convida. E perceba que depois que Eliseu começa a se alimentar, conhecer a família dela, o grau de intimidade, de amizade cresce. Eu vou provar no texto. O final do verso 8 diz assim, ó: e todas as vezes que Eliseu se dirigia a Sunem, ele ia para lá. Ou seja, já não precisava mais ser convidado. Eliseu começou a ser como se fosse alguém da família dela. Era como se Eliseu tivesse conquistado a amizade, a intimidade cresceu. Sabe aqueles amigos nossos, que são tão íntimos nossos, que quando entra na nossa casa, senta no sofá, pega o controle da televisão e ainda muda de canal? Pronto. A amizade faz isso, né? A intimidade. Pronto. Hoje eu fui almoçar com meu irmão e eu fui visitar o meu sobrinho. Ele vai fazer 3 meses, Ismael. Quando eu chego na casa do meu irmão, é a mesma coisa de eu estar na minha casa. Porque eu me sinto em casa. A minha intimidade com ele, a minha amizade com ele me permite isso, né? Eu acredito que isso é muito normal. Então, essa amizade de Eliseu com a sunamita, o marido dela e a família, cresceu ao ponto que todas as vezes que Eliseu ia a Sunem, ele não era mais convidado, ele já ia para lá. O texto diz isso. Aí perceba que só no verso 9, ela vai dizer assim, ó, olha o que diz o verso 9. E a sunamita disse ao seu marido: vejo que este que sempre vem a nós é um santo homem de Deus. Por que ela não chama Eliseu de homem de Deus no verso 8? Porque ela só vai chamar Eliseu de santo homem de Deus no versículo 9. Porque ninguém conhece quem é de fato de Deus só passando. Se conhece quem é de Deus se convivendo. E é isso que eu gostaria que a nossa geração compreendesse. Porque na maioria das vezes, nós costumamos dizer que as pessoas são pessoas de Deus pelo talento que elas têm, pela postura de púlpito, pela maneira de pregar, pela maneira de cantar. E tudo isso é talento, e talento Deus dá. Irmãos, talento Deus dá a crente e a descrente. Nós não podemos medir uma pessoa se ela é de Deus ou não, pelo talento que ela tem. Agora, quando você convive, aí você vê os frutos do Espírito Santo. Pelos frutos vocês conhecerão a árvore, se ela é boa ou não. Ou seja, quando ela começa a conviver com Eliseu, ela diz, a maneira de Eliseu falar é diferente. A maneira de Eliseu se vestir é diferente. A maneira de Eliseu tratar as pessoas é diferente. Eliseu, ele é respeitador com a gente, ele é diferente. E agora eu vejo, olha o que ela vai dizer. Agora eu percebo. Essa palavra perceber aí, dá a ideia de estar prestando atenção. Sabe o que me chama a atenção? É porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, pessoas começaram a prestar atenção em nós. A maneira que nós se comportamos, a maneira que nós falamos, a maneira que nós se vestimos, sim. Ali, se você vai falar de usos e costumes, gente, a nossa indumentária, a nossa indumentária faz parte do culto. Os sacerdotes, eles se vestiam de maneira diferente para cultuar a Deus. Esté capítulo 5, versículo de número 1. Uma mulher que está diante de um rei pagão. Mas olha o que diz Esté 5:1. E ela se vestiu com as vestes reais para se apresentar diante do rei. Ou seja, diante de um rei ninguém se apresenta de qualquer maneira. Diante de um rei, até a nossa roupa presta uma homenagem ao rei. Então nós temos que ser diferentes. As pessoas têm que entender que homem, mulher de Deus, uma pessoa de Deus, ela é diferente. Ela é observada, mas através da observação dos outros, eles vão ter que dizer, vejo que esta é um santo homem de Deus ou uma santa mulher de Deus. Então, o testemunho de Eliseu conquistou essa mulher de uma maneira, e quando eu falo de conquistar, eu falo de um respeito. Ela começa a admirar o ministério dele, ou seja, antes eu ouvia dizer que ele era, mas agora eu tenho observado. E, infelizmente, Ana Paula e Alisson, nós temos observados, principalmente pelas redes sociais, meninos espirituais, pessoas que têm envergonhado Cristo através das redes sociais,
pessoas que envergonham a Cristo a maneira de falar, de se comportar. E nós precisamos entender que nós fomos chamados para refletir a glória de Deus. E eu quero profetizar aqui em nome de Jesus. Você vai refletir a glória de Deus aonde você chegar. Porque você foi chamado para refletir a glória de Deus. Não é o ambiente que lhe molda. Você não vai ser moldado pelo ambiente. Mas você vai transformar o ambiente aonde você chegar, porque é onde você pisar a planta do seu pé. Aleluia! O Espírito Santo de Deus vai pisar com você. Eu profetizo mudança no departamento que você trabalha. Eu profetizo mudança no gabinete que você trabalha. Eu profetizo mudança no escritório, no estabelecimento que você trabalha. A glória de Deus vai ser refletida através de você. Quando olharem para você, vão ter que abrir a boca e para a glória de Deus vão dizer: vejo que eles são santos, homens e mulheres de Deus. O testemunho. E olha que coisa interessante. Que essa convivência aumentou a tal ponto que essa mulher vai dizer assim, ó, precisamos fazer algo para Eliseu. Ou seja, a maneira que Eliseu se comporta constrange ela de tal ponto que ela vai dizer assim, ó, chama o marido dela, o verso 10. E aqui eu tenho algumas coisas para pontuar. Primeiro, olha o que ela vai dizer. Façamos-lhe. Ela não diz assim, ó, eu vou fazer. Ela diz, façamos-lhe. Ela está dizendo, meu marido, eu preciso da sua autorização para ajudar o homem de Deus. Primeira coisa, ela está subordinada à autoridade espiritual da casa dela. Então isso me ensina, porque isso aqui é um princípio que está estabelecido a bênção de Deus sobre nós. Qual, Alixo? Respeitar as autoridades espirituais que Deus levantou dentro da casa. Alisson, eu vou pedir permissão a você, eu não sei se a Ana Paula sabe, mas teve alguns irmãos aqui, que eu não vou falar por ética, por incrível que pareça, que certo dia quiseram se levantar contra um coordenador que nós tivemos aqui, e que era o pastor Albino, e alguns irmãos me chamaram, Ana Paula, disseram assim, Alixo, você é muito influente, fique do nosso lado, vamos na central, por causa de uma saída de um obreiro, e eles não queriam. A gente sabe que a nossa igreja trabalha com rodízio. E eu disse, gente, o pastor Albino é a autoridade espiritual de Deus aqui no setor. Ele representa o nosso pastor presidente. Eu não vou me levantar contra uma autoridade espiritual que Deus levantou. Sabe o que foi que aconteceu? Todos pagaram o preço e Deus me abençoou. Alixo, Deus lhe abençoou porque você era mais bonito do que os outros? Não. Deus me abençoou porque eu respeitei a autoridade dele, representada no homem aqui na terra. Gente, precisamos respeitar as nossas autoridades espirituais. Precisamos respeitar quem Deus levantou, pelo amor de Deus. Nós estamos vendo uma geração que não quer mais respeitar ninguém. Nós estamos vendo uma geração que quer passar por cima do outro, e não é esse o caminho. Perceba que essa mulher, ela entende que a autoridade espiritual ali é o esposo dela. Ela diz assim, façamos-lhe. Ela pede autorização para fazer. Ela quer a bênção dele para que seja feito. E outra coisa, quando ela diz assim, façamos-lhe, ela está dizendo assim, ó, eu não posso fazer nada só. Ela sabe trabalhar em equipe. Gente, nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Os meus irmãos não são competidores meus, pelo contrário, os meus irmãos são colaboradores comigo. Gente, precisamos dar as mãos. Não há competitividade no nosso meio. Um dia, Alisson, eu indiquei um amigo meu para pregar em um congresso, porque eu não poderia ir, porque eu já estava com a agenda marcada naquele dia. E eu indiquei meu amigo para um congresso. E esse meu amigo foi no congresso e pregou muito. Ele pregou muito, ao ponto dos outros amigos lá ligarem para mim e disseram, Alixson, o rapaz que você mandou para cá, ele pregava muito. Você tem muita coragem de mandar ele? Eu disse, como assim? Não estou entendendo. E eles disseram, porque ele pregou tanto que talvez você não seja mais convidado. Eu disse, meu amado, eu não estou disputando vaga de púlpito não, meu amado. Meu amado, quem tem chamada de Deus não disputa. Quem tem chamada de Deus não fecha a porta para o próximo, abre. Quem tem chamada de Deus não puxa tapete. Quem tem chamada de Deus é ponte de ligação. Gente, nós precisamos entender isso.
Ninguém faz nada sozinho. Olha, o paralítico de Marcos, capítulo de número 2, só recebeu o milagre porque tinha 4 amigos. Então nós precisamos entender isso, que Deus nos colocará onde Ele nos quer colocar. Mas nós precisamos aprender a fazer alianças certas, com pessoas certas, pessoas compromissadas com Deus, pessoas que têm alianças com Deus, pessoas maduras, idôneas, pessoas que nos acrescentam. Então nós precisamos entender. Eu aprendo muito com a Sunamita. Agora, uma coisa interessante que ela vai falar, Alice, que ela vai dizer assim, ó. Façamos para o profeta, verso 10, um pequeno quarto, junto ao muro. Essa expressão aqui, Alisson e Ana Paula, junto ao muro, ou seja, ela vai se utilizar de algo que já estava erguido, para fazer com que o seu projeto tenha sucesso. Eu vou repetir isso aqui. Para ela fazer o muro, para ela fazer o quarto que ela quer, ela não vai derrubar o muro que já estava feito. Ou seja, alguém chegou e construiu o muro. E ela diz assim, ó, para o meu projeto dar certo, eu não preciso derrubar o muro de ninguém. Para o meu projeto dar certo, eu não preciso falar de ninguém. Geralmente, e eu tenho que ser sincero porque nós estamos aqui em um altar, e altar é lugar de sinceridade. Eu já trabalhei com pessoas, infelizmente, a gente vai tendo essas experiências também, que precisam ser faladas de um ponto de vista ministerial, dentro de uma responsabilidade, mas precisa ser dito. Eu já trabalhei com pessoas, Ana Paula, que quando eu assumi um departamento, que eu já fui líder jovem, porque hoje eu não sou, porque eu não posso mais assumir por causa do meu ministério. Então, o líder jovem tem que estar na igreja, eu saio muito para pregar. Lógico que, respeitando, meus pastores sabem onde eu vou, meus pastores me dão carta. Então, por isso que eu não tenho função na igreja, mas eu já trabalhei com Betel, eu já fui secretário, eu já fui líder de DEPEN da minha congregação Primícias de Cristo, aqui no setor 29, mas por incrível que pareça, na maioria das vezes, quando eu assumia um cargo, né? Por exemplo, quando eu assumi o departamento de jovens da minha igreja, isso no ano de 2006 ainda. Aí eu chamei uma pessoa, e como eu era muito novo ainda na fé, eu chamei uma pessoa sem orar. E isso é um problema. Chamar alguém para trabalhar com a gente sem orar. Aí eu chamei a Ana Paula. A primeira coisa que o meu vice disse foi assim, ó. Nós precisamos fazer algo para superar o de fulano de tal, que a gente ficou no lugar dele, por exemplo. Aí Deus falou comigo, escolheu a pessoa errada. Por quê? Porque quem foi que disse que o seu trabalho só tem sucesso se você derrubar o trabalho que alguém fez? Não, gente. Nós não precisamos entrar por esse caminho. Ou seja, alguém trabalhou, levantou um muro, amém. Foi para a glória de Deus? Amém. Então eu vou construir o meu quarto sem derrubar o muro que já está levantado. Ou seja, eu posso ter sucesso sem prejudicar o próximo. Quem foi que falou que para eu ter sucesso na pregação, eu tenho que prejudicar o ministério de alguém? Quem foi que falou que para eu ter sucesso no meu ministério, eu preciso estar falando de alguém, derrubando o muro de alguém? Não, pelo contrário, nós precisamos respeitar aqueles que vieram antes de nós, mas também nós precisamos também ter idoneidade para fazer o quartinho que Deus quer que a gente faça, sem derrubar o muro daqueles que chegaram primeiro. Então nós precisamos ter maturidade. As pessoas que têm medo do trabalho dos outros, isso é falta de maturidade. Por isso que a gente tem que compreender, nós não somos competidores, nós somos colaboradores. E ela vai dizer, vamos fazer um pequeno quarto junto ao muro. Ou seja, eu tenho o projeto de fazer um pequeno quarto, mas nem por isso eu vou derrubar o muro que já foi erguido. Então o que é que a gente tem que fazer? As coisas boas que as pessoas que nós vamos substituir elas fizeram, precisa-se também ser dado a honra. Parabéns pelo seu trabalho. Tem pessoas que acham que isso tira pedaço, né? Por exemplo, eu vou substituir Alisson na mocidade, um exemplo. Aí sabe o que é que eu vou fazer, Alisson? Alisson, obrigado. Obrigado pelas lives, obrigado pelos círculos de oração, obrigado pelos projetos. Mano, que projeto bom.
não é desmérito nenhum eu dar continuidade do seu muro fazendo o meu quarto. Não é. É tudo para a glória de Deus. A gente tem que entender que a gente está trabalhando para o mesmo patrão. Me entenda. Desculpa essa palavra que eu usei, mas só para que o povo entenda. Nós estamos trabalhando para o mesmo chefe, para o mesmo Senhor, para o mesmo Deus. Então o bom precisa ser aproveitado. Agora sim, você acha, escute isso, você acha que se o muro tivesse com rachaduras e com risco de cair, você acha que ela iria se utilizar do muro para construir o quarto? Não, porque o muro, se tivesse danificado, ou seja, se o muro não prestasse, ela não colocaria em risco o quartinho que ela ia fazer. Mas ela vai usar o muro porque o muro com certeza era algo bom. Então o que é bom precisa ser aproveitado. Não custa, Ana Paula, não custa nada eu reconhecer, eu posso um exemplo, Ana Paula que é do Ministério de Louvor, aí a Alix é cantor, um exemplo. Aí eu vou substituir a Ana Paula na igreja. Sabe o que é que eu tenho que dizer? O que a Ana Paula fez que deu certo, que Deus estava nele. Não é desmérito eu dar continuidade, não é desmérito. Sabe o que é isso? É o homem e a mulher de Deus que tem a visão do reino e reconhecer o trabalho do irmão que ele está substituindo. Olha que coisa interessante. Ela se utiliza do muro. Eu gosto da Bíblia. A Bíblia tem muitas riquezas, irmãos. Um pequeno detalhe, ela diz assim, façamos um pequeno quarto junto ao muro. Ou seja, o muro é algo bom. E o que é algo bom tem que ser mantido, não tem que ser derrubado. O que é bom precisa ficar. As ideias boas, as propostas boas, os projetos bons precisam sim ficar. E nós precisamos reconhecer e dizer, parabéns pelo trabalho. Não, a ideia não foi minha, mas parabéns pela sua ideia. E isso Deus se agrada e Deus nos abençoa. E aí, para a gente concluir, Alice e Ana Paula, olha o que ela coloca no quarto. Ela coloca uma cama. Cama serve para quê? Para descanso. Homem de Deus e mulher de Deus precisa de um espaço para descansar. Cama é onde você se deita para repor as energias de um dia de trabalho, um dia de luta. Então eu quero profetizar espiritualmente. Deus vai lhe dar descanso. Aprenda a descansar em Deus. Deus irá realizar os seus projetos, mas descanse nele. Olha o que Paulo escrevendo aos Efésios, Paulo vai dizer assim, ó, que nós se assentemos com Cristo nas regiões celestiais. Olha que coisa interessante. Antes de Deus chamar Adão para trabalhar, Deus diz a Adão assim, ó, que Deus faz tudo. No sexto dia, Deus cria Adão. No sétimo dia, é o dia do descanso. Então, Adão foi criado um dia antes do descanso. Depois, assim que Adão foi criado, Adão já entra no sétimo dia, que é o dia do descanso. E depois do dia do descanso, Deus diz assim, ó, dá nome aos animais, lavre a terra, sujeite ela, dominai sobre ela. Ou seja, Deus só coloca Adão para trabalhar depois que Adão aprende a descansar. Porque tem muitas pessoas que param na caminhada. Porque trabalham muito, mas não sabem descansar em Deus. Gente, a obra é de Deus. Foi Deus que lhe chamou. E eu vou profetizar aqui, porque eu sinto a orientação de Deus. Ana Paula e Alisson, foi Deus que lhe chamou, meu filho. Então descansa nele. Pode descansar. Descanse porque os projetos vão ser realizados. Tem pessoas que estão me ouvindo aqui, estão dizendo, eu não sei o que fazer. Eu vou lhe dizer o que você vai fazer. Você vai descansar em Deus. Aprenda a descansar em Deus. Quando Paulo diz assim, ó, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, ó, por exemplo, quando você caminha, o peso do seu corpo está estabelecido sobre as suas pernas. Quando você corre, o peso do seu corpo está estabelecido sobre suas pernas. Quando você está de pé, o peso do seu corpo está estabelecido sobre as suas pernas. Mas quando você se assenta, o peso do seu corpo fica estabelecido sobre uma estrutura que geralmente é mais forte do que a sua perna. Ou seja, quando eu aprendo a descansar, quando eu sento com Cristo, Cristo está dizendo assim, ó, senta, porque todo o peso que está sobre você não vai estar mais sobre as suas pernas, vai estar sobre mim. Sou eu que lhe sustento, sou eu que lhe dou força. Aprenda a respirar em mim, aprenda a confiar em mim,
porque quem vai fazer o projeto dar certo sou eu. Aleluia, glória a Deus. Então precisamos colocar precisamos colocar uma cama no nosso quarto. E eu estou falando no sentido espiritual. Precisamos aprender a descansar. Segunda coisa, ela coloca um candeeiro. Precisamos trazer luz para dentro desse quarto. A luminosidade lhe faz ter clareza do ambiente. Eu vou profetizar aqui em nome de Jesus. Deus vai acender um candeeiro na sua mente espiritual. Você vai ver as coisas com clareza. Você vai encontrar a saída. Você vai ver luzes que vão lhe direcionar no caminho que Deus quer que você trilhe. Deus vai abrir a sua mente, Deus vai lhe dar uma mente inteligente. Receba luz aí. Precisamos trazer esse candeeiro. Segundo, a cadeira. A cadeira fala de reflexão. O homem e a mulher de Deus precisa refletir na palavra, meditar, matutar na palavra. E terceiro, mesa. Para que serve a mesa? A mesa servia para duas coisas. Para escrever os pergaminhos, mas para se alimentar. E eu quero profetizar que está vindo alimento para a tua casa. Pessoas que estão vivendo, e eu estou falando também não só no sentido espiritual, mas também no sentido material. Pessoas que estão enfrentando, através dessa pandemia, desemprego, e estão preocupadas com o pão de amanhã. Assim diz o Senhor: eu sou o Deus da providência, eu sou o Deus de já, eu sou o Deus que faço, eu sou o Deus que abro, eu sou o Deus que opera milagres. E acima de tudo, precisamos ter mesa no nosso quarto, porque fala de alimento espiritual. Se alimente espiritualmente, descanse em Deus, reflita em sua palavra e traga candeeiro para esse quarto, que foi edificado junto ao muro por uma mulher que nos traz muitos ensinamentos. Princípios espirituais precisam ser observados e, acima de tudo, praticados. Que vocês fiquem com essa palavra, que vocês reflitam e matutem nessa palavra. Eu quero louvar a Deus e aproveitar já encerrando. Obrigado, Alisson e Ana Paula, por essa rica oportunidade de mais uma vez expor. Eu amo a palavra de Deus. Eu amo expor a palavra de Deus. E que Deus continue abençoando vocês. Pastor Aldo, um cheiro no coração. Amo vocês, Dejade de Setor 25, Ana Paula e Alisson. Vocês moram no meu coração e sabem disso. Muito obrigado. Mano, que palavra enriquecedora aos nossos corações. Fomos alimentados pelo poder de Deus. Muito obrigado nesse seu carinho, na sua especialidade, deixar ser usado pelo Senhor, uma referência para nós, para os jovens que desejam, para as irmãs que desejam caminhar através da palavra de Deus. Está aqui nosso irmão Alixson Carlos, usado por Deus. Verdade, a gente está muito impactado e eu creio que essa mensagem, nós vamos ruminar essa mensagem a semana inteira, né? Vamos comer, vamos meditar, porque muitas coisas profundas o Senhor nos esclareceu no dia de hoje, e eu creio que mais Ele vai fazer, vai falar. Então, jovem que está nos ouvindo aí, faça suas anotações, reassista essa live, anote e medite no que Deus falou ao seu coração, porque verdadeiramente a palavra de Deus, no início da palavra, diz que essa mensagem tem, há muitos dias, né, no seu coração tem estado, e eu creio que assim como foi liberado por nós, por muitos dias, Deus vai falar conosco nessa palavra também. Assim creio. Mano, muito obrigado. Eu espero que essa brasa viva esteja conosco para sempre. E quando retornarmos, eu quero dar aquele grande abraço em você, trazer você à igreja para... Em nome de Jesus. Alisson, Ana Paula, eu queria só pedir permissão a vocês, porque há 2 dias atrás, eu abri um canal no YouTube, Alixson Oficial. Então, de dois em 2 dias eu coloco uma reflexão de 3 minutos, 3 minutos e meio, não tão longa, uma reflexão rápida, eu explico o texto, eu exponho o texto, explico o texto e aplico o texto, bem rápido. Alixson Oficial. Eu queria pedir permissão a vocês, se as pessoas quiserem se inscrever lá, porque eu quero chegar a 1000 inscritos, com o intuito de fazer ao vivo também, trazer uma palavra, explicar alguns textos de maneira expositiva, que eu acho bem interessante. Isso, o canal está aberto. Lá no YouTube, pessoal, Alixson Oficial. É uma plataforma muito grande, que é o desejo que a Alixson tem de alcançar milhares de almas pelo Brasil, pelo mundo. Vai lá se inscrevam. Eu já tenho a minha inscrição. Alixson Oficial, em nome de Jesus, pelo YouTube. Deus te abençoe, meu amigo. Obrigado. Deus te abençoe. Até breve. Pai do Senhor.
Meus irmãos, que maravilha, né, meu amor? Estou muito grata a Deus. É muito prazeroso ouvir a voz do Senhor, a ministração da palavra, a reflexão, buscar a Deus e ouvir, né, a porção que Deus tem dispensado nos corações, no coração do nosso irmão Alixson, do irmão Alan, que esteve conosco aqui também, do irmão Augusto, que também esteve ministrando aqui nessa noite. Nós estamos saindo daqui revigorados no Senhor. Amém. Meus irmãos, a cada domingo Deus tem separado algo especial aos nossos corações. Alixson falou, eu não tenho tudo que quero, mas Deus dá tudo que nós precisamos. Seja grato ao Senhor. Inicie essa semana, eu sei que domingo já está se indo, mas temos uma semana completa aí para meditarmos no Senhor, sendo grato a eles pelo dia que Ele está lhe dando, pelas oportunidades. E o grande aprendizado que esta geração está passando dentro dessa quarentena, da pandemia. Deus tem tratado com muitos corações e veremos você contar o testemunho da vitória. Amém? Vamos encerrar com uma oração e vou convidar a nossa irmã Ana Paula. Ela vai estar orando, tecendo as suas palavras, agradecendo e orando. Mas eu queria registrar aqui a presença da minha sogra, a irmã Eunice Gomes. Deu aqui um alôzinho, muito obrigado. E a todos vocês que estão aqui, nos honraram nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, né? Pai querido, na tua presença, aqui reunidos, ó Deus, como igreja do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por esse dia tão especial, que culto ao Senhor com os departamentos de jovens, mas também com tantos irmãos. Muito nos honrou nesta noite com a sua presença. Pai, nós pedimos que a tua boa mão esteja estendida sobre cada um. Senhor, Espírito Santo de Deus, ministra ainda mais em nossos corações através dessa palavra liberada. Que possamos, Senhor, meditar durante estes dias. Que possamos, Senhor, que o Senhor possa despertar em nós aquilo que está no teu coração. Falar conosco, Senhor, pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada. Falar conosco em sonhos, em visões. Dispensar os teus dons espirituais. E também, Senhor, nos ensinar a gerar frutos em Ti. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, abençoa os nossos pastores, abençoa cada família, abençoa cada um que faz parte da liderança do DJI do setor 25, abençoa também cada jovem, adolescente e pré-adolescente, Senhor, nossos amados. Que o Senhor esteja fortalecendo e levantando cada um nesses dias para a honra e a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Em breve, o próximo domingo, estaremos aqui sob a liderança do nosso pastor Aldo. Muito obrigado. Só estamos aqui, né, meu amor? Pela mão potente de Deus e pela autorização do nosso pastor, que sempre tem nos apoiado, estando online ao vivo. Pastor Aldo, irmã Eva, forte abraço. Muito obrigado. Deus abençoe. Até o próximo domingo. O pastor Haroldo colocou assim, a paz do Senhor, uma noite revigorante para todos. Amém. Amém. Nós recebemos também. Em nome de Jesus. Amém, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Próximo domingo estamos aqui de novo. Em nome de Jesus. E já podemos contar a notícia do próximo domingo? Sim, próximo domingo, que vai estar conosco nosso presbítero Rodrigo. Ele foi gerente aqui na filial da CPAD, a nossa Casa Publicadores da Assembleia de Deus, filial Natal. Hoje ele está no Rio de Janeiro, já confirmou conosco, nosso presbítero Rodrigo, gerente da CPAD Rio de Janeiro, vai estar lá diretamente, trazendo a palavra de Deus em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Forte abraço, meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe a todos.